Muito bem, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando aqui nossa conversa sobre a MER 3. O que aconteceu com ela? Vamos dar uma falada sobre isso e ver o que vai acontecer com Americanas daqui para frente. Vamos lá? Muito bem, então a gente viu lojas americanas essa semana. Na verdade, na semana passada, apresentando um cenário que pegou de surpresa praticamente todo o mercado. As Americanas era vista como uma empresa AAA, praticamente, né? De alto nível de confiança. E a maior parte, inclusive, dos fundos de investimento em ações e mesmo dos fundos que trabalham com debentures, entendiam que a loja Americanas era uma empresa bastante livre de risco. E pelo fato de que ela tinha balanços muito sólidos, balanços muito e expressivamente poderosos. De uma hora para outra, né, com a situação do Sergial, em que ele simplesmente anunciou que existia uma contabilidade exótica, podemos dizer por assim, e que dentro dessa contabilidade exótica algumas linhas estavam colocadas em pontos errados, certo? Isso simplesmente mostrou um rombo que na primeira observação era um rombo de quase 20 bilhões de reais. Aí você pensa que uma empresa que tem um patrimônio líquido de 8 bi apresenta de uma hora para outra uma dívida de 20 bi, você imediatamente percebe que temos um sério problema aí. O enrolo continuou, tá? O enrolo piorou, na verdade. A cada dia que passava, as notícias, ao invés de serem notícias que acalmavam, eram notícias que traziam mais preocupação. A gente teve, sim, um movimento de queda dentro da MEA. Se a gente pode colocar aqui o gráfico, a gente vai ver imediatamente ela que estava na faixa de 12, já abriu num gap de 78% de queda. Muitas pessoas até inclusive entraram comprando a Mera 2,77, achando que era um possível fundo. Mas o fato é que as notícias que vieram logo depois foram só piorando o buraco. Basicamente, o imbróglio todo, o rolo todo é mais ou menos o seguinte. Para dar uma enfeitada no balanço, eles adiavam o pagamento dos fornecedores. Tá? Eles realmente adiavam o máximo possível. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E alguns fornecedores então ficavam literalmente sem recebimentos. Lógico, eles transferiam, digamos, através dos bancos e a dívida crescia junto aos bancos, que cediam o crédito para pagar aquele fornecedor. E hoje a gente sabe que nós temos alguns bancos que têm verdadeiras dívidas bilionárias, BTG é um deles, que foram observadas dentro da MEA contra eles. Então, realmente, pessoal, a gente vê uma situação muito difícil do ponto de vista financeiro para a empresa. Nós podemos dizer que ela, nesse momento, encontra-se num cenário que não é nem um pouquinho auspicioso, pelo contrário, é um cenário que complica bastante. Porque chegou a ser dito que ela tinha algo em torno de uns 7 a 8 bilhões em caixa. Isso poderia fazer frente, teoricamente. Eu vou colocar aqui na tela. O site Fundamento já ajustou para as dívidas. Então a gente vê que a rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa caiu para 0,3. E a gente tem uma dívida bruta de 20 bilhões 790 milhões de reais. Uma dívida líquida de 12 bilhões. Patrimônio líquido aqui em torno de 14 bi 700. Este 14 bi 700 eu não tenho certeza se eles já ajustaram para as novidades que entraram nos últimos dias. Tá? As novidades que entraram nos últimos dias foram de que de fato a empresa não consegue, não tem esse caixa, e que de caixa mesmo a empresa tem em torno de uns 250 milhões. E aí, obviamente, já tem se mencionado bastante a possibilidade de recuperação judicial. Só que a recuperação judicial a gente tem que entender que ela funciona quando tem alguma coisa para recuperar.
uma empresa que está com uma dívida de 43 bilhões, que está com caixa de 250 milhões e que está com aquele tipo de rentabilidade do seu patrimônio líquido, bem pouco provável que haja alguma coisa para recuperar ali, naquele cenário. Pelo que a gente tem de informações, seria realmente um trabalho hercúleo tentar salvar essa empresa. Para piorar a situação, a empresa perde a confiança dos credores, os credores, bancos e até mesmo investidores que podem eventualmente investir algum dinheiro através de uma debênture neles ou através de um bond. Imediatamente já pensa, cara, não vou botar meu dinheiro com eles porque eles estão quase quebrados. Então os investidores que poderiam eventualmente colocar algum do seu dinheiro em risco ali para tentar algum tipo de rentabilidade maior, não vão aparecer para ajudar a resgatar a empresa. Nessa situação, sem a ajuda dos investidores que não vão tomar esse risco, porque não há nenhum sentido, e os próprios bancos estão tentando liquidar essas dívidas, até inclusive antecipar essas dívidas, sem os bancos de crédito, sem os investidores possíveis, como que a Lojas Americanas vai fazer frente de curtíssimo prazo às dívidas curtas que elas têm? A gente poderia pensar, e a gente viu, que alguns dos sócios de referência, digamos, entre aspas, sócios de referência, digamos aqui, donos da empresa, o trio, Jorge Paul Lemann e os demais, sinalaram a possibilidade de entrar com um 6 bi, fazer um aporte na empresa. Esse aporte de capital de 6 bi, neste momento, praticamente seria uma gota no meio de um incêndio. Tá? Não é uma gota, é um copo de água no meio de um incêndio. Para resolver a questão, provavelmente não seria o suficiente. Haveria necessidade de fazer um sério reajuste em toda a empresa, corte de gastos, mudanças estruturais, uma série de coisas seriam necessárias para tirar a empresa do déficit, do prejuízo que ela estava apresentando e trazê-la para um minimamente lucro. Teria que reestruturar toda a dívida, mas para reestruturar a dívida teria que ter alguma credibilidade, e venhamos, a credibilidade da MR3 literalmente foi perdida. Não apenas a credibilidade junto aos bancos, mas em relação aos investidores, e também a credibilidade junto aos consumidores. Muitos consumidores estão com receio de comprar algum produto e não recebê-lo. Os fornecedores estão com medo de fornecer algum produto e não receber. Então, no meio dessa crise, a gente percebe que a situação das lojas americanas é uma situação que não apenas as ações vão para o pó, podemos dizer que elas já estão indo para o pó, já estão em 0,71, com a própria empresa em si, talvez não tenha muito o que recuperar. E aí reside uma pergunta, ou resta uma pergunta bastante incômoda. A pergunta é: e as empresas de auditoria? As empresas que deveriam auditar os balanços e verificar se os balanços estão corretos. Por que elas não localizaram esse rombo? Não é um rombinho, não é um volume pequeno de rombo. Nós estamos falando de quase 40 bilhões de reais. Como que não localizaram essa rúbrica errada dentro da contabilidade que estava sendo empregada? Quem vai pagar essa conta? Vai ser o investidor minoritário? É o minoritário quem deve pagar essa conta? É o funcionário? Nós estamos falando de uma empresa que tem milhares de funcionários em todo o país. Se a empresa quebrar, nós estamos vendo famílias perdendo sua fonte de sustento. Nós estamos vendo fundos imobiliários que têm algumas lojas que locam de seus prédios. Nós estamos vendo fundos de investimento em ações que vão ter prejuízos fortes referentes à perda de valor que foi produzida.
Nós estamos vendo famílias que estão perdendo o seu patrimônio. Alguém tem que pagar por essa conta. Alguém deve responder por esse tipo de situação. Nos Estados Unidos, é óbvio que diretores da empresa não podem vender suas ações como foi feito, da maneira como foi feito, na quantidade que foi feito. Porque isso seria considerado lá um crime, que inclusive daria cadeia. Será que nós vamos ver alguém sendo realmente responsabilizado pelo que nós estamos vendo? E as pessoas que operaram comprando puts, 3 milhões de reais de puts em Amer3 um dia antes do desastre? Quem é que trabalharia isso? Quem é que faria isso normalmente? O que vai acontecer com elas? Elas vão ser investigadas? Nós vamos ter pessoas indo atrás delas? São perguntas que suscitam aqui dúvidas. E agora a pior dúvida de todas. Será que assim como as lojas americanas, existem outras empresas no Brasil na mesma situação? Com seus balanços maquiados? Com seus balanços adulterados? Se isso existe, nós temos um risco sistêmico até de credibilidade que pode ser bastante complexo de ser superado. Bastante complexo. Então é necessário que os órgãos que estão relacionados à supervisão e à regulamentação de todo o setor financeiro ajam com firmeza para dar a tranquilidade necessária para os investidores que este tipo de má conduta não aconteça em outras empresas listadas em bolsa. Porque isso sim pode ser algo extremamente complicado. Então, percebam que isso não é uma exclusividade do Brasil. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. A gente tem o caso do Enron, com um filme bem legal sobre isso, que é The Smartest Guy in the Room, que seria o cara mais esperto da sala, que fala sobre a Enron. E ali a Anderson, que era a empresa de auditoria, ela acabou fechando, inclusive. Muitos funcionários da Anderson, que era o pessoal que fazia a auditoria da Enron, acabaram indo para a PwC. E a PwC foi quem fez a auditoria da Americanas. Além disso, a gente teve algumas outras anomalias contábeis na Kraft Heinz. Então, essa não é a primeira vez que apareceram anomalias contábeis relacionadas ao grupo do trio. Alguns estão chamando de trio Maravilha, que em tom tanto quanto irônico. E a última pergunta importante é, mas se você estivesse comprado em Amer 3 neste momento, e estivesse comprado lá em 10, 11 ou 12, o que você faria? Bom, sendo muito franco, depois que o papel caiu aproximadamente 94% do seu último preço, não tem muito o que ser feito. Vender a posição já não dá mais, porque vender com 94% ou vender com 100%, a diferença, infelizmente, é mínima. Então, se o cara não vende e, eventualmente, em alguma situação, vem alguma outra empresa e compra esse negócio todo e faz uma reestruturação da dívida e tenta dar uma organizada nas coisas, pode ser que a gente consiga resgatar alguma coisa mais do que esses 94% de queda que já aconteceu. Eu, infelizmente, se eu tivesse comprado, eu consideraria este valor completamente perdido. É triste dizer isso. Muito triste. E tinha forma de se proteger disso, Stormer? Cara, o stop não é uma ferramenta de proteção suficientemente digna, porque quem tinha o stop colocado aqui, por exemplo, nesse último fundo, foi completamente gapeado. Então, o stop não funciona como uma ferramenta de proteção completa. O que poderia sim salvar algumas pessoas que estivessem compradas no papel na carteira,
seria ter puts do ativo de longo prazo. Então, opções de venda. Tem no meu site ali, no meu canal, uma playlist sobre opções que explica como é que isso funciona. Porque a opção de venda é tipo de um seguro de um carro. Se o cara tem, vamos lá, 200 mil em AMER3, poderia ter 200 mil em puts, e aí se acontecesse um desastre dele, dessa situação, ele poderia imediatamente acionar essas puts e conseguir vender por um preço que seria em torno de 7, 7,15, 7,20, talvez até 8,20. As puts seriam a única proteção plausível para uma pessoa que tivesse Americanas na sua carteira por um prazo mais longo. Infelizmente, a maior parte das pessoas não gosta de comprar puts como um seguro. É engraçado, as pessoas compram seguro de carro, mas não compram seguro para suas ações. E às vezes tem volumes bem maiores do que o seguro de carro, do que carros em ações, e acham que o stop em si é uma única ferramenta de proteção que lhes deixaria tranquilos. A gente está vendo em Americanas que isso não foi, de fato, suficiente. Pensem sobre isso. Nós nos vemos neste sábado de manhã, às 11 da manhã, todo sábado de manhã, lá no Instagram, na live nossa, que sempre é naquele horário. Um grande abraço, até mais. Tudo de bom.